Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos falando um pouco da série da Segunda Guerra Mundial e a gente fala agora da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como é que o Brasil participa, tá? Deixando bem claro que o contexto da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é a Era Vargas, tá? Governo Vargas, que vai de 30 a 45, tá? Então o Brasil participa na guerra, que vocês vão compartilhar comigo a partir de agora. Então vamos lá, tá? Primeiro de tudo, nós vamos mostrar o símbolo, né? Que é a FEB, né? Então ele utiliza a cobra vai fumar, né? Esse era o símbolo deles, do exército brasileiro, onde vai lutar lá na Itália, tá? É mandado primeiramente em torno de 25 mil homens, mas daqui para frente a gente vai destrinchar isso para vocês. Então vocês estão vendo aí o símbolo do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar, era seu símbolo. Senta e pua. Esse era um dos gritos de guerra, né? É o grito de guerra do primeiro grupo de aviação de caça, né? Da Força Aérea Brasileira. Ou seja, eles queriam demonstrar um poder e força, tá? Lembrando que vai a aeronáutica e o exército, basicamente ali para a região da Itália, tá? É interessante salientar que o Brasil entra nessa guerra um pouco despreparado, até porque o Brasil não tinha características de lutas militares no passado, a não ser a Guerra do Paraguai. Porém, a Guerra do Paraguai ela leva um grande contingente de negros e escravos, mas isso a gente vai explicar num vídeo falando especificamente da Guerra do Paraguai, tá bom? Então vamos lá. Então o Brasil ele entra na guerra, tá? Então vamos lá. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial aconteceu depois de um intenso jogo de interesses políticos e estratégicos envolvendo os Estados Unidos e os regimes totalitários europeus e o Estado Novo de Getúlio Vargas. Mesmo com a clara divisão política e ideológica exposta no início da guerra, Vargas ainda demorou a mostrar sua posição na guerra. Mas olha só que interessante, tá? No início, o Vargas ele vendeu muito produto para a Alemanha, tá? Tanto é que a Alemanha foi o segundo país que o Brasil mais exportou. O primeiro foi os Estados Unidos. Mas pela história do Vargas, o militarismo do Vargas, naturalmente o Brasil fazia o alinhamento com o eixo, até porque ele já tinha criado alguns programas, como o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, limitando o acesso a essas estruturas de informações, tá? Então, ou seja, o Vargas ele tem um alinhamento político e ideológico com o eixo, até nesse momento. Porém, os Estados Unidos vai fazer com que ele entre na guerra. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, o Brasil entra na guerra por quê? Tá? Fazendo o chamado jogo duplo, o governo brasileiro buscava acordos econômicos e empréstimos mediante a promessa de apoio a dois lados do conflito. Com isso, Getúlio Vargas conseguiu levantar um empréstimo dos Estados Unidos, patrocinador dos aliados, até 41. Vargas acenava para os dois lados, ou seja, o Vargas ele tinha que jogar com os dois lados, até porque nesse momento o Brasil está começando a fazer o processo de industrialização, tá? E é importante aceitar um grande dinheiro do capital estrangeiro.